Boa tarde, todo mundo. Oi, Carol, boa tarde. Marcelo, essa é Carol, o Olá, terceiro Carol. elemento aqui. Olá, como vai? Obrigado pelo convite. Eu quem agradeço sua presença aqui hoje. Que maravilha poder conversar. Que maravilha. Mas qualquer pedido de Minas Gerais eu aceito, né? Você sabe que Minas é a minha segunda terra, né? Já fiz 2 filmes em Minas, Ai, já morei em Minas, já morei em Belo Horizonte, então meus amigos mineiros são muitos, então minha segunda pátria. que legal. Que legal, que legal. Então vamos lá. Estou vendo o pessoal aqui escrever boa tarde, viu, pessoal? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estou vendo aqui um monte de boa tarde e não respondi. Boa tarde. Eu que dei boa tarde para todo mundo também. Iniciei o texto. Foi, não foi? Amanda, quanto tempo, Amanda? Ei, Carol, boa tarde. Que saudades. Boa tarde. Muito tempo. Que bom que você está aqui. Muito mesmo. Estou acompanhando algumas discussões lá. Normalmente elas são na quarta. Hoje, que é no sábado, fiquei muito feliz de poder participar. Que bom. Que bom. E aí? Será que a gente já consegue aqui? Eu acho que a gente já está com um bom número também para a gente iniciar. Vamos lá? Vamos? Oi, Então, Leni. oficialmente. Opa, opa. Oi, Leni. Tudo bom, Olha, Carol, Aninho. todo mundo, Flávia, Tudo bom? Oi, Bárbara, Lacaz. Estou vendo a Lacaz aí atrás. ei, Ah, é o Lacaz ali. o Lacai. Tudo jóia? Muito Tudo bom, jóia. parabéns. Cadê o Juliano? Vamos lá, vamos iniciar então. E aí, Olha eu Bruno, aqui. beleza? E o Covid? Beleza, Fê. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, bem-vindas e bem-vindos. A gente agradece a participação de vocês nesse sábado. Acho que é um momento importante também de estabelecer espaços mesmo, né? De conversa, de troca, para a gente estar junto. E essa é a primeira atividade de um ciclo de atividades que vão ser realizadas entre instituições, né? Entre o Laboratório do Trabalho da UFMG, da Federal de Minas Gerais, o Laboratório de Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais do Instituto de Psicologia e também da Faculdade de Educação da USP, que é o Trampus, e também o Centro Universitário Tiradentes, em Alagoas. Então, são 3 instituições que estão realizando esse ciclo de atividades de extensão, e a nossa primeira atividade é sobre o documentário do Marcelo Gomes, nosso convidado especial hoje para conversar com a gente. E hoje a gente vai puxar a conversa, na verdade, a partir do documentário, a partir da nossa perspectiva também do documentário, já que a gente estuda trabalho, e acho que para quem estuda trabalho, o documentário se torna muito especial, né? Mas para começar mesmo
essa conversa, eu queria falar algumas questões e falar um pouco também sobre a trajetória do Marcelo. Agora, Marcelo, eu vou fazer essa introdução e o que você quiser falar depois, fique à vontade, certo? Tá tudo certo, vamos embora. Vamos lá. Só para vocês entenderem um pouco também da própria trajetória de Marcelo e da importância dele para o cinema pernambucano e para o cinema brasileiro, né? E pensar um pouco também alguns elementos que a trajetória dele pode trazer para a gente. Então, o Marcelo é cineasta, um cineasta pernambucano, formado na Universidade de Bristol, fez parte, né, do movimento de retomada do cinema pernambucano lá na década de 80, é o fundador, né, do Cineclube Jurando Vingar, né, e esse cineclube é uma das iniciativas que são, né, assim, protagonistas nessa retomada do cinema pernambucano e do cinema brasileiro, né? Então, o Marcelo ele está muito junto de nomes de muito peso também, como Lírio Ferreira, como Adelina Pontual, como Cláudio Assis, Hilton Lacerda. Ele vem com essa galera aí refundar um pouco, né, desse movimento de Pernambuco no cinema. E acho que uma das grandes obras que Marcelo brinda a gente é o inesquecível Cinema Aspirinas e Urubus, de 2005. Tem o mais recente, que é o Joaquim, de 2017. Né? E hoje a gente vai falar do primeiro documentário do Marcelo, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Acho que foi lançado em 2019, não é isso? Exato. Foi no meio de 2019, acho que julho, né? 2019. E fala um pouco, né, do trabalho na fabricação de jeans lá em Toritama. Então, a dinâmica da gente vai ser, basicamente, eu vou fazer um comentário brevíssimo, né? E aí prometo mesmo que vai ser brevíssimo, porque eu acho que a gente vai ter que dar hoje um pouco mais de atenção a essa conversa. Depois a Caroline e o Juliano também vão fazer os comentários, e aí a gente passa realmente para a conversa com o Marcelo, levantar algumas questões juntos. E para quem está assistindo, por favor, fique à vontade também de fazer suas intervenções, de trazer as suas perguntas. Eu acho que isso vai ser o mais rico de tudo. Né? Mas, assim, para começar, eu fiquei pensando, li várias reportagens, assisti algumas lives, algumas reportagens com você, Marcelo, e uma que me chamou a atenção é a que começa justamente com a estrofe, é uma reportagem do Correio Brasiliense, e começa com a estrofe da música, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. E eu só queria ler um trecho da música, uma música, né, de Chico Buarque, que dá nome ao documentário, e quem assistiu o documentário, se não assistiram, né, tá no Netflix, é 1h30 que desloca muito, confunde muito a gente, e vale muito a pena de ser assistido. E tem o nome da música. E a música diz o seguinte, lá nas estrofes finais, né? E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá revidar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo para a gente cantar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Eu tenho tanta alegria, adiada, abafada, quem dera gritar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Eu acho que essa estrofe e essas duas estrofes e essa música realmente cabem demais no deslocamento que o documentário propõe para a gente. E quando eu penso nas histórias que Marcelo conta a partir de Toritama, eu penso muito nessa alegria abafada, né? E nesse revide que o carnaval representa para esse pessoal que passa 14 horas por dia trabalhando nas facções, né? E eu penso também como um interesse assim, de pesquisa mesmo, meu, nessa tal dessa autonomia, desse trabalho autônomo, desse empreendedorismo, né? Que é tão produtivo e traz essa ambiguidade mesmo, né? Da gente se guardar para o carnaval, mas ao mesmo tempo se desgastar e se gastar todo dia, né? Nesse trabalho autônomo. E aí eu queria, Marcelo, simplesmente que você também comentasse um pouco sobre essa espera pelo carnaval que você viu, né? E relacionando ela também com essa ambiguidade de se desgastar tanto nesse trabalho diário, né?
Eu acho que você traz cenas muito fortes em relação a gente pensar no tempo, esse tempo de vida como sendo tomado como tempo de trabalho, né? Mas eu também queria que, se você pudesse, comentasse sobre aqueles outros personagens que estavam meio que negando aquele espaço das facções, né? Aquele que olha o bode, aquela senhora que olha as galinhas, cria as galinhas, né? Aquele outro que olha o céu, que ainda tem tempo para pensar na chuva que vai cair depois do carnaval. E, por fim, para eu aproveitar um pouquinho mais dessa oportunidade com você, eu queria saber como é que foi o processo de ser locutor, né? Como é que foi esse processo de se tornar também um locutor do filme. Então, fui breve, e agora queria também que Juliano, desculpe, fizesse o comentário dele para a gente dar continuidade. Beleza, vamos lá então. Marcelo, teu filme, cara, dá a gente uma angústia danada, viu? É muita coisa para pensar. É um filme que nos dá vontade de pensar e comentar com outros colegas sobre as coisas que se passam ali, né? E provoca imediatamente uma enxurrada de reflexões, né? E aí eu fiz essa... Eu classifiquei ele assim, é um filme bonito e angustiante ao mesmo tempo, né? E aí, nesse sentido, ele nos traz essa vontade de chamar as pessoas para comentar, para falar, para debater, né? E compartilhar as coisas pensadas e trocar, né, ideias e encaminhar algumas questões, né? Nós que trabalhamos com pesquisa em trabalho, né? De maneira geral, o filme me fez pensar numa série de coisas, eu vou listar aqui, né? Me fez pensar, obviamente, em trabalho, em tempo no trabalho, em tempo fora do trabalho. Me fez pensar em memória, a todo tempo você resgata teu passado com aquela cidade, né? Como é que era aquela cidade rural e como é que ela é hoje. Memória e trabalho, né? Essas duas coisas juntas. O trabalho vivo e o trabalho morto, o trabalho no campo e o trabalho industrial, né? Os sentidos todos do trabalho, a superexploração do trabalho, cotidiano e trabalho, que acho que é a forma como você encontra também de mostrar para a gente como é que é aquele trabalho, né, a partir do cotidiano, as cenas do dia, as cenas da noite, né? Saúde e trabalho, isso fica evidenciado no filme. Saúde mental e trabalho aparece para a gente também. A precarização do trabalho em suas várias dimensões, né? Direitos, saúde, organização coletiva, tudo isso se esvaindo, né? Nesse novo modo de exercer o trabalho. E, finalmente, a precarização da vida, de maneira geral. Acho que a Flávia até tocou um pouco nisso, né? Eu fiquei pensando nessa forma de conhecer e compreender o trabalho que se dá pela via do cotidiano, que é o modo como eu tenho trabalhado, né? Esse cotidiano sendo entendido como um conjunto de práticas que sustentam a rotina, mas que também expressam a fuga da rotina, né? O extraordinário dentro da ordem diária, né? Acho que o esperando pelo carnaval, né? No início do filme, eu fiquei pensando, esse pessoal, né, vive em condições tão precárias que qualquer possibilidade de melhoria, né, para a sobrevivência dessas pessoas assume a forma de grande triunfo. Há ali, repetidas vezes, uma insistência em dizer que a vida lá é boa, que quem disser que a vida não é boa aqui está mentindo, a vida da gente é boa. Eles repetem isso com muita frequência, né, como um triunfo mesmo, né, daquela gente, daquele pessoal que está ali sendo retratado no filme, né? E o triunfo é essa ideia do próprio negócio, né, da liberdade para gerir o próprio trabalho, o tempo, né, do trabalho, dessa produção que se converte em renda, todas essas promessas, né, neoliberais, que lá em Toritama já estão bem consolidadas. As pessoas acreditam e defendem muito, né, esse modo, né, de pensar, de organizar o trabalho. Agora, você mostra também que esse triunfo tem o seu avesso, né? Tem um depoente que ele diz, né, é bom por uma parte, mas por outra não é. Ele afirma com muita convicção isso, né? E essa outra parte é isso que a gente assiste, né, diariamente, se espalhando pelo mundo do trabalho, né? A gente assiste isso tudo de maneira meio
que nos deixa meio atônitos, porque cada vez mais, nas mais variadas atividades, nas mais variadas possibilidades de trabalho, esse modo de pensar e de organizar o trabalho tem se feito presente, né? Aí você traz umas coisas, né, e o que me interessa para o saúde do trabalhador também, se mostra a repetição incessante, né? O ruído que gera uma angústia, a ausência de fronteiras entre a vida no trabalho e a vida fora do trabalho, uma vez que o trabalho vem para dentro de casa, né? Então não tem muito mais sair do trabalho, né, e ir para casa, a insegurança, né, o esgotamento, e o que me deixou também muito tocado foi o desespero, né, o desespero pelos dias de folga, né, o tão sonhado carnaval, né, aquela semana em que é possível um momento de descanso, né, o mar, né, o carnaval é o mar, né, a tentativa, o que me ocorreu é uma tentativa desesperada por viver, o que já não é possível quando a vida é só trabalho, durante o ano todo. Né? Um dos seus depoentes fala assim, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, né? Ele diz isso com graça, mas faz a gente pensar, né? Bom, muita coisa, né? Muita coisa para pensar de fato. E, para encerrar aqui minha fala, estou só levantando essas questões todas, eu queria deixar claro também, para quem, né, para todo mundo que é da academia, que também está aqui presente, que essas coisas todas, né, são possíveis pensar porque existem, né, muita gente que vem pensando elas, né, que nos ajudam a construir um lastro, mesmo um alicerce, né, trabalhadores da pesquisa e da docência, né, que vêm nos formando também para esse tipo de olhar, né. E aí, quando eu falo em memória, eu falo em Ecléa Bose, né, quando eu falo em cotidiano, eu falo em José de Souza Martins, né, os sociólogos do trabalho, como Ricardo Antunes, Graça Druck. Quando eu falo em saúde mental e trabalho, me remeto diretamente a Edith Seligman Silva. E os psicólogos sociais de trabalho, todos, né, pessoas com quem a gente dialoga e que têm uma presença muito grande na nossa formação. Aqui eu vou falar, né, 3 nomes com quem eu estive mais próximo, né, na minha recente formação: a professora Alene Sato, a professora Cris Andrade, o professor Fábio de Oliveira, enfim. Muita gente que está aí trabalhando para que a gente possa pensar o trabalho e pensar questões sobre o trabalho. Né? Eu não tenho nenhuma pergunta direta agora, porque quero ouvir o que é que as pessoas vão trazer. Né? Então, quis apenas jogar tudo isso que me afetou, todos esses temas, para que a gente possa ir debatendo, né, durante esse período que nós estaremos aqui. É isso. Acho que agora a Carol, né? Pode dar continuidade? Sim. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu tinha falado para Marcelo, assim, tanto que é maravilhoso estar aqui nessa tarde para conversar sobre trabalho, né? Eu tenho uma colega que admiro muito, a professora Deise Cunha, ela fala que ela não assiste filmes sobre o trabalho, ela vê o trabalho em todos os filmes. Né? Eu acho essa perspectiva da Deise muito interessante. Bem, fazer um comentário de 5 minutos sobre esse filme, né? Meio cruel, né, gente? A gente tem que assumir isso. Mas eu vou tentar expor aqui, assim, 3 momentos, né, momentos temáticos, né, que me chamaram a atenção nesse filme. Bom, antes desses 3 momentos, eu acho que é preciso admitir, né, que os vários recortes do documentário mostram como o atual modo de produção da nossa existência, né? E aí, acho que o Engels já nos alerta, né, que se engana quem reduz o modo de produção capitalista somente a um modo econômico, né? Mas como esse modo de produção da existência, ele se expande, né, em territórios e em temporalidades distantes aí dos centros econômicos, né, os centros decisórios de poder, né? E torna cada vez mais emblemática a ideia da emancipação humana, né, que a gente, enfim, partindo aí de uma ideia marxiana, talvez se propõe, né? Então, quais são esses 3 momentos que eu consegui recortar no documentário? Bem, eu acho que um
primeiro momento, o Juliano e a Flávia já também falaram sobre o assunto, que é essa ideia da temporalidade no documentário, né? E aí eu destaquei várias cenas que a ideia dessa temporalidade aparece, seja no título, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar, e aí que mistura o presente com o futuro do pretérito, algo assim. A própria descrição do Marcelo, né, no começo do documentário, quando ele vai falar da velocidade da vida, velocidade da cidade, né? As cenas, e aí foram várias vezes, né, da moto, acho que eu fiquei pensando um pouco na moto, na cidade, assim, não só em Turitama, mas vejo isso muito no interior do Brasil, né? Como que a moto, mesmo no ritmo lento, já impõe um ritmo acelerado para aquele interior, né, para aquela cidade. E aí, pensando lá em Turitama, a moto cheia de jeans, né, que vai exigir desse trabalhador, por exemplo, a diminuição da visibilidade, o peso daquele jeans, que exige um equilíbrio, uma concentração desse trabalhador, né? O ritmo das máquinas, que é o ritmo da produção da mercadoria, e aí, mais uma vez, da existência, né? A associação entre trabalhar no jeans e ganhar mais dinheiro, com a ideia de pensar somente no tempo presente. A ideia, e é isso também, acho que foi um dos personagens do documentário, uma das pessoas, um dos trabalhadores, né, digamos, do documentário. A ideia também, no começo, né, de uma trabalhadora que diz que trabalhava de 5 às 22 horas, né, seja nas garagens, nos quintais ou nos passeios, nessas chamadas facções, e que no final, como se tirasse todos os conflitos dessa ideia de se trabalhar de 5 às 22, né, finaliza com a frase, mas é em casa, né? Como se trabalhar em casa tirasse essa dimensão conflituosa e violadora de direitos também, né, em certo sentido. E também a temporalidade aparece quando se fala que gente nova não pensa no futuro, né? Foi uma fala também de um dos personagens. Bom, o segundo momento, eu falaria sobre a função do trabalho, né? Que aparece nas frases, das cenas, por exemplo, de que quem dita o salário é a gente, né? Nas críticas, né, em relação a dinheiro é bom, mas só se enxerga dinheiro, né? E um trabalhador que fala que essa juventude que só pensa no presente, não se preocupa em aposentar, e ele tinha essa preocupação em aposentar. E aqui também não é só essa questão do tempo, né, mas envolve também a questão de garantias, de trabalho regulado, a gente está falando de trabalho regulado, né? E também vejo a função do trabalho quando o fetiche da mercadoria é transformado em verbo, né? Numa frase de um dos trabalhadores que diz, eu gosto mesmo é de luxar, né? E a gente, eu não sei, eu fico me perguntando, assim, a partir da ideia de que o trabalho ele é objeto de enfrentamentos e conflitos, né? Então, partindo dessa ideia da Dominique Lullier, de que o trabalho não é somente buscar os anseios individuais, né? Ele tem também uma função social, essencialmente social, né? De nos conectar com o outro, de nos conectar com o gênero humano. Bom, o terceiro momento, eu acho que Juliano também falou disso, e Flávia, é o que eu chamei de resistências diante de um imperativo do jeans, né? É a fabulosa senhora que, quando interrogada sobre se trabalhava no jeans, ela, Deus me livre, eu sou agricultora, né? Que impõe ali uma identidade com o trabalho de agricultora, mas também que não retira as dificuldades, né? Não é romantizar, mas ela está se identificando diante desse imperativo de todo mundo trabalhar no jeans, né? Com essa identidade ou com a atividade de trabalho de agricultora, né? E também, acho que o Juliano chegou a falar isso, do guardador de rebanhos, né? Que faz a reflexão sobre o pessoal que trabalha no jeans, é um pessoal que investe porque quer ganhar muito dinheiro.
eu quero fazer o que eu gosto, né? Como se fossem questões opostas, né? Bom, e isso me lembrou, assim, fazendo uma projeção externa, né, um diálogo com outras cenas do mundo do trabalho, um movimento que acontece anualmente na China, um movimento de trabalhadores, né, que trabalham 7 dias na semana, né, em extensas jornadas de trabalho, e eles têm 7 dias de férias em fevereiro, né, que é chamada Primavera Chinesa, que é nesses 7 dias que eles vão para suas casas descansarem, né? Me lembrou esse movimento do trabalho, essa dinâmica de trabalhar, me lembrou muito esses trabalhadores chineses também, que são desprovidos de qualquer proteção, né, e de qualquer direito. Bom, e por fim, fica a questão aqui para o Marcelo, aproveitando a questão da Flávia, eu queria saber assim, se houveram desconfortos, né, digamos assim, desconfortos ao longo da gravação, algumas cenas que foram desconfortáveis no sentido de incomodar, né? De ficar querendo saber mais, ou de ficar querendo transformar as realidades ali existentes, enfim. Como foi na cena, por exemplo, de garantir o carnaval, né? De uma família em troca da filmagem. Enfim, queria ouvir mais dessas suas implicações no documentário. Muito obrigada. Então, posso começar? Deve. Então, vamos lá. Primeiramente, agradeço a vocês pelo convite. Segundo, assim, vocês suscitaram tantas questões que eu nem sei por onde começar. Mas como esse encontro vai ter 10 horas, então a gente vai poder falar durante 10 horas. Mas vocês, assim, pontuaram questões maravilhosas. Vocês estudam o trabalho, se debruçam sobre o trabalho. E a leitura que vocês fizeram é muito enriquecedora para mim, enquanto realizador. Né? Agradeço a vocês pelas palavras, foram muito maravilhosas. O que eu posso contribuir? Eu acho que eu posso falar um pouco, assim, que nem sei por onde começar, mas vamos começar pela Gênese, então. Por que eu saí do meu lugar e fui para Toritama fazer esse documentário? Eu acho que a gente pode começar pela Gênese e depois, pouco a pouco, eu vou respondendo as questões de vocês, e vocês me recordem algumas questões, porque foram tantas. Passou tanta coisa pela minha cabeça. Né? Mas, enfim, um dia eu estava viajando pelo Agreste, o Agreste é uma região que eu conheço pela minha infância, porque meu pai é do Agreste, minha mãe é do Agreste, minha família é do Agreste. Eu, culturalmente falando, sou do Agreste. O Agreste de Pernambuco, para quem não conhece, é a região que se situa entre o litoral e a zona da mata e o sertão. É aquela região intermediária. Tá? E minha mãe é de lá, meu pai é de lá. E eu estava viajando a trabalho e passei por Toritama e me deparei com aqueles outdoors gigantescos, com aquelas imagens paradisíacas de jovens muito bonitos todos, usando aqueles jeans e fazendo a promoção dos jeans de Toritama. E parecia uma situação surreal, porque Toritama, como todo o Agreste, transformou numa região muito árida, porque com a mudança climática, o Agreste, que era uma região de produção agrícola, ficou muito seca. As chuvas cada dia foram menores. Então, o Agreste não teve mais opção de produção de bens rurais, não teve produção, de uma produção agrícola. A produção agrícola diminuiu muito. Né? Isso é uma questão muito importante. E aí, o que acontece? Toritama, como outras cidades, tentaram encontrar novos caminhos para sobreviver. Né? Bom, e aí tem Santa Cruz do Capibaribe e outras cidades que começaram a produzir malhas, tudo. E aí Toritama começou a produzir jeans. Né? E eu fiquei muito curioso em observar aquela nova realidade. E aí a pessoa que estava me levando pela região falou, olha, você sabia que em Toritama as pessoas no carnaval vendem o que tem e o que não tem para passar o carnaval nas praias? E eu falei, nossa, que curioso. O que é isso? É uma transgressão ao capitalismo? É um sentimento de revolta? É um desespero? O que é isso? E eu gosto de fazer filmes sobre coisas que eu não entendo. Então eu parei o carro lá em Toritama e fui conversar com as pessoas.
E me deparei com uma situação muito curiosa. Aquela cidade que eu conheci na década de 70 e 80 como uma cidade completamente rural, se transformou numa cidade industrial. Né? E eu fiquei imaginando, o que é que... Tudo bem, eu estou vendo a mudança na paisagem urbana. Estou observando esse caos urbano, esse caos sonoro, essas fábricas de grande, pequeno e médio porte, e as fábricas de fundo de quintal, que são as facções. Mas o que me interessava é o que mudou na subjetividade das pessoas, no imaginário delas. O que mudou no jeito de sonhar, no jeito de pensar, no jeito de viver a vida, no jeito de se relacionar com os amigos, no jeito de se relacionar com os filhos. O que me interessava é o que é que mudou na paisagem humana das pessoas de lá. Né? E eu tinha uma referência do meu passado, que eu sabia muito bem como é que eram aquelas pessoas quando eu era criança e visitava aquele lugar. Então, essa foi a minha curiosidade maior. O que é que mudou no imaginário dessas pessoas? O que é que mudou no humano? Eu não queria investigar uma situação de uma mudança de uma sociedade rural para o industrial, mas sim o que é que mudou no imaginário daquelas pessoas quando isso aconteceu. Né? Então, o que acontece? Eu desenvolvi um projeto e mandei para o extinto Ministério da Cultura, que não existe mais, e ganhei um prêmio lá. Esses prêmios não existem mais, né? Porque o projeto desse governo que está aí é extinguir a cultura desse país, é um projeto muito claro. E então a gente ganhou esse projeto, a gente foi para lá. E a gente passou 1 ano e meio visitando Toritama em espaço de 2, 3 meses, para tentar entender, para construir uma intimidade com as pessoas, e que essa intimidade se transformasse em confiança para eles revelarem tudo que eles queriam para mim. Né? Confesso a vocês que foram 1 ano e meio muito duro, porque, paralelo a isso, a gente está vivendo o terrível governo Temer, que estava destruindo com vários direitos históricos dos trabalhadores. E depois, esse hediondo governo que está aí. Então, assim, a gente viveu o período de Toritama fazendo esse filme, escutando pelos jornais e pela televisão e pelos meios de comunicação, o governo promovendo a ideia de ser autônomo, promovendo a ideia que todo mundo tem que ser autônomo, livre para negociar seu contrato, que acabou aquela ideia de um contrato de longo período. E é muito curioso, porque todo mundo falava isso e ninguém falava das consequências que esse trabalho autônomo acarreta. E lá em Toritama, a gente estava vivendo exatamente isso. Na frente da gente estava sendo apresentadas as consequências desse trabalho autônomo. E é muito curioso, porque quando eu cheguei em Toritama, que eu vi aquelas condições de produção e aquelas condições de vida daquelas pessoas, eu falei, nossa, eu acho que a Inglaterra, no início da Revolução Industrial, deveria ser algo assim. E pouco a pouco, eu fui observando que aquilo ali não tem nada a ver com o passado. Aquilo ali foi algo muito bem elaborado pelo neoliberalismo. E aí eu fui me debruçar nos livros, e aí lembro muito dessa frase da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, no início dessa política do neoliberalismo, que eles diziam, greed is good, a ganância é boa, você pode mais. Não é a ideia do fazer, é a ideia do poder. Você pode fazer muito mais, e com isso você vai poder ganhar mais e consumir mais, porque o consumo está ali presente para sustentar toda essa ideia. Então eu via pessoas que elas estavam dedicando a vida delas inteira em nome dessa ideia, desse pensamento que eles, como ser autônomo, eles iriam ser donos do seu próprio tempo, eles iam produzir quanto eles queriam, e eles iam ter uma vida e uma qualidade de vida melhor. E aí, pouco a pouco, eu fui visitando essas pessoas, construindo a confiança deles, não tentando nem um pouco ser uma pessoa que dizia, mas isso está errado, e impor a minha opinião. Não, muito pelo contrário. Eu queria ficar muito distante disso e abrir o microfone e a câmera para eles dizerem o que eles sentiam. E é muito curioso, porque eles me deram uma rasteira, porque eu cheguei lá, no início pensei, nossa, eles vão falar, essa vida é um horror, essa vida é terrível. E eles falam,
Não, eu gosto disso. Eu estou muito feliz com essa vida que eu tenho. E o cinema, o bacana do cinema é quando ele chega, primeiro, no lugar onde o cinema nunca chegou. E nunca se foi feito um filme sobre Toritama. Então isso é bacana. E o cinema, bacana é quando ele é singular. Ele chega para refletir uma questão que ninguém nunca chegou. Porque eu podia fazer um filme sobre a questão ambiental de Toritama, que é horrível. O rio de lá é azul, é blue jeans. A questão sonora de Toritama, que é horrível, é um barulho imenso na caixa. A questão da urbanidade, da poluição visual da cidade, que a cidade tinha 10 mil habitantes, se transformou na cidade de 40 mil habitantes. Então é caótica a urbanidade da cidade. Mas, de repente, quando eu chego lá, e eu falo para aquelas pessoas, nossa, mas me conta da sua vida. E elas falam, a minha vida é muito legal. Eu falo, nossa, o neoliberalismo chegou aqui com uma força muito forte. Eles foram muito espertos, foram muito rápidos. E eles chegaram aonde? Eles chegaram num lugar onde não tinha outra opção. Então não tinha mais agricultura, não tinha mais pecuária, vivia um problema de seca terrível. Então, nada melhor do que chegar a uma indústria que precisa, por exemplo, para fazer uma calça jeans, você precisa de 35 mãos. Então, essas 35 mãos, elas têm que produzir de uma forma muito barata, senão o jeans fica muito caro. Então, why not? Por que não colocar uma indústria que precisa de tantas mãos no lugar onde a mão de obra é barata? Que a questão do trabalho é muito precário, né? Maravilha! Então vamos para Toritama. Amanhã talvez eles vão para Bangladesh, vão para a Índia, para a China, se a mão de obra em Toritama ficar cara. Então, assim, tudo é descartável desse processo neoliberalista. E as pessoas não viam isso. E cada dia me dando mais angústia. Porque, assim, gente, eu comecei a refletir sobre a questão do consumo também. Se você gasta 10 horas para trabalhar, e aquelas 10 horas vão te dar um dinheiro para você poder consumir uma bolsa que custa X reais, aquele tempo não volta atrás. Então você está deixando de viver para consumir tal elemento. Será que aquela bolsa vai ser tão importante na sua vida que merece você desconstruir a questão do lazer, destruir a sua relação com a família, com os filhos? Vocês notaram que as crianças estão no meio ali da sala, né? Então, assim, não existe a questão do ócio, o lazer, né? O trabalho tomou um lugar na vida dessas pessoas que é principal, primordial e único. O trabalho é onipotente. Não existe espaço para o lazer, para o afeto, para o sonho. Então eu falei, nossa, eu começava a me imaginar, eu trabalhando, respondendo e-mails até 10, 11 horas da noite, todo dia na internet, vasculhando notícias, procurando, pesquisando. Eu falei, nossa, todos nós, cada dia mais, o trabalho tem um espaço maior na nossa vida. E o lazer cada dia menor. E a gente não se dá conta disso. Eu só dei conta quando eu fui para Toritama. E eu falei, nossa, mas Toritama não é mais o passado. Toritama agora vai ser o futuro. No futuro, nós, brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, vamos se transformar em uma grande Toritama. Isso é cruel. Ia me dando uma angústia no coração muito grande. Então, um filme que aparentemente parece que vai discutir a questão do trabalho, da relação de uma cidade rural que se virou industrial, pouco a pouco foi se transformando num filme muito existencialista, muito sartriano, onde a gente quer discutir o que é que eu faço com o tempo, o que é que eu faço com a minha vida, qual o espaço para o lazer na minha vida, qual o espaço do trabalho. Eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver? Né? E eu fico muito feliz porque alguém de vocês falou, nossa, mas o filme me deu um nó na cabeça, deu um nó na minha cabeça. E eu acho que todo mundo que assiste fala, esse filme me deu um nó na cabeça, eu fico muito feliz. Porque o filme, acho que não veio para trazer soluções, mas para expor uma reflexão. Né? E aquele meu mundinho rural que eu conhecia, né, com a minha infância, foi que trouxe todas essas reflexões. E aí, eu vou lá para a sua questão, talvez eu esteja falando demais, porque eu estou dentro do filme, né? Eu vou contar para vocês por quê. Um dia, eu estava filmando uma cena, que eram jovens trabalhando, e eles trabalhavam e ouviam a música dos Racionais MC, né?
aquela música de protesto violenta, aqueles jovens todos trabalhando, eram 6 da tarde. E era 6 da tarde, e começou a tocar o hino na igreja, e uma rádio lá no fundo começou a tocar Ave Maria, o Ângelus. E eu falei para a minha equipe, nossa, todo dia às 6 da tarde se tocava o Ângelus na rádio. E era uma hora de uma melancolia profunda, porque o sol ia se pôr, ia acabar o dia, ia começar a noite, uma noite escura, né? Com pouca eletricidade, onde as pessoas iam jantar e no máximo dormir ou ouvir um rádio. Né? Era um momento de uma melancolia. A gente sentia que o tempo estava passando. Né? E eu falei isso para eles. E eles falaram, Marcelo, mas o filme não vai ter essa dimensão, não vai ter essa camada. Só vai ter essa camada se você participar. Eu falo, mas a minha voz é horrível, olha, a minha voz é rouca, né? Vocês estão vendo. Eu não posso participar desse filme com a minha voz. E eu falei, não, eu vou. Eu vou porque é um depoimento que eu estou querendo não confrontar o passado com o futuro e dizer o passado era bom, o futuro é ruim. Não. Eu estou colocando 2 momentos de temporalidades diferentes, onde eu senti aquele agreste de 2 formas. Né? Uma agreste onde aquela vida era ralentada, onde o silêncio era abissal, e outro agreste da profusão, o agreste da produção. E aí, de novo, a pergunta que fica, a vida é mais feliz dessas pessoas porque elas podem consumir mais? Eu acho que é uma pergunta que eu fazia o tempo todo a mim mesmo. E nesses momentos de pandemia, eu acho que essas reflexões estão chegando tanto, né? Será que a gente precisa consumir tudo que a gente precisa? Será que a gente tem que dedicar um tempo tão grande ao trabalho como a gente dedicou anteriormente? E outra coisa, eu acho que essa pandemia está trazendo uma coisa maravilhosa, que é, de uma forma ou de outra, a gente está se reconciliando com o espaço da casa. Porque a casa parecia que é a mesma casa de Toritama, que as pessoas vão para casa dormir, para reerguer forças para trabalhar no outro dia. E eu acho que essa questão da pandemia trouxe um elemento que é muito interessante, é a gente se reconciliar com o nosso lugar da casa, um lugar que é o nosso ócio, a nossa leitura, a nossa reflexão. Lógico que a gente faz uma live atrás da outra, que a gente fica sem tempo, mas eu acho que a gente está com mais tempo para refletir sobre isso, sobre o que é que a gente tem que fazer com as nossas vidas e o que é que a gente tem que fazer com o consumo. Né? Eu acho que o mal desse mundo, e a gente chegou nesse estágio de civilização pelo consumo. É isso. Marcelo, obrigada pelas suas palavras iniciais. É uma coisa que eu esqueci, inclusive, estava com isso na cabeça, porque um outro elemento que teu filme traz é a trilha sonora. Porque a trilha sonora também, para quem estuda trabalho, ela é muito rica. Então fica também a dica mesmo, né, da gente, além de ver o filme, escutar a trilha sonora, porque tem muita música ali que faz costurar os sentidos também do filme. Então foi uma coisa que eu tinha para falar e eu não disse na minha fala inicial. Então acho que vale a pena, e você trouxe isso, Racionais, e as cenas em que esses jovens eles estão na facção cantando, inclusive, são muito interessantes. Eu só queria entender, o ano de filmagem foi 2016 e 2017? Não. Foi o último ano da era Temer e o início da era desse senhor que está no poder, que eu não quero nem dizer o nome dele. Mas é 2017 e 2018. Né? Então foi 1 ano e meio, e as últimas imagens foram do Carnaval, onde eu, por acaso, pensei, nossa, a gente invadiu a casa dessas pessoas o ano inteiro. E a casa é o trabalho, mas é a casa também. E agora a gente vai filmar o Carnaval. E eu falei, eu vou entrar na intimidade delas de uma forma muito cruel, porque é o único momento da vida delas que elas têm espaço para serem elas mesmas, para sonhar, para beber, para se divertir, para fazer qualquer coisa. E eu vou chegar com a minha câmera, com a minha equipe de noite, de novo, e vou filmar o trabalho. Como é que eu faço isso? Então a gente teve a ideia de fazer um curso com eles de câmera. A gente deu uma câmera a cada personagem, uma câmera pequena, de fácil uso, e falou, olha, vocês podem filmar o que vocês quiserem, porque a gente quer que vocês retratem o carnaval, ou o lazer de vocês, do jeito que vocês sintam que é o lazer. Então a gente escolheu 5 personagens,
deu 5 câmeras, e ficou cruzando os dedos, porque a câmera podia quebrar, alguém podia roubar, alguém podia jogar cachaça em cima da câmera, ou eles podiam não querer filmar nada. E aí, na quarta-feira de carnaval, na quarta-feira de cinzas, a gente recolheu as câmeras e a gente tinha assim, 12 horas de um material riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo. Eu poderia transformar aquilo numa série para a Netflix. Mas a gente achou que a câmera do Léo era uma síntese das outras câmeras, e a gente usou a câmera do Léo para construir esse carnaval deles, mas foi uma experiência maravilhosa ver aquelas imagens. Um dia eu posso até ceder para vocês que trabalham tanto com o trabalho, com o lazer, esse material, que é um material riquíssimo, riquíssimo, que eu aprendi muito. E o mais curioso que eu achei, porque existia um certo desespero de querer agarrar aquele momento, aquelas horas, de uma forma assim, radical. Parece que eles não queriam dormir, parece que eles não queriam comer, eles queriam se divertir. O lazer virou algo desesperante. Tão desesperado que parece que eu acho que eles nem curtiram tanto. Eles voltam do carnaval um pouco cansados pela necessidade daqueles 4 dias, de uma forma ou de outra, curtir um lazer que eles não vão ter durante o ano inteiro. Então era muito curioso, porque era alegre, era divertido, mas tinha um elemento de desespero, né, naquelas imagens. Eles querendo sempre estar no lugar e se divertirem. Agora eu estou aqui, agora eu vou para a praia, agora vamos divertir. E vamos agora beber, vamos tomar café rápido para ir para a praia. Então existia isso. Parecia que eles iam perder aquele tempo para sempre, sabe? E não ia haver retorno. E por isso que a gente acaba o filme com aquela roda da vida do jeans, né? Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Outra música do Chico Buarque, né? Que a gente até poderia usar. Deixa eu só reforçar uma coisa, pessoal. Por favor, se vocês tiverem questões, se inscrevam pelo chat, porque a gente já tem algumas pessoas inscritas aqui, mas eu esqueci também de reforçar isso. Vou fazer mais uma pergunta, já que eu vou me aproveitar aqui. Não, mas a Carol e o Juliano também fizeram várias perguntas, porque eu já me esqueci de muitas perguntas. Se vocês quiserem me lembrar, porque não foram tanto. Mas só uma coisa que você traz com... E realmente, isso é uma coisa que, quando eu assisti pela primeira vez, quando eu assisti pela segunda vez, quando eu assisti pela terceira vez, eu fico querendo encontrar ali alguma coisa, sai a gente sai do filme, e é sair mesmo, porque a gente entra muito nele. Quando a gente sai do filme, a impressão que dá é de que tem muito deslocamento ali, é muita ambiguidade, né? E é uma coisa que, dentro do que eu estudo, está muito próximo, né? Eu estudo um pouco também do empreendedorismo, na verdade. Quando a gente começou a ter de ser empreendedor, quando a gente foi chamado a ser empreendedor no Brasil e no mundo. E de como essa linguagem, de como essa forma de comunicar e forma de trabalhar, ela vai sendo imposta para a gente. Isso. Então, o que você trouxe de ambiguidade nesse filme é algo que também, eu acho que é o principal deslocamento, né? Porque é ambíguo, né? E a gente, é muito difícil também, né? Pensar que, eu acho que você lá com esses trabalhadores, dessa insistência deles, não, mas a minha vida é boa aqui. Né? A minha vida aqui, eu tenho o que fazer. Antes as pessoas saíam e iam embora para São Paulo. Hoje em dia, Toritama é uma São Paulo. Né? Então, eu acho que essa ambiguidade que o filme traz né, o maior deslocamento assim, que ele faz. Era só um comentário que eu queria trazer. Mas eu acho que Carol e Juliano também podem trazer outros elementos e relembrar também as perguntas deles. Porque a Carol falou uma coisa muito curiosa, que foi sobre o limite assim, da questão, até onde eu consegui chegar na confiabilidade. Não é isso, Carol? Que você falou no final. Sim, seria dos desconfortos, né? De estar filmando com as pessoas. Vou te contar uma história. Um dia a gente estava filmando em Toritama na feira. E aí um cara chegou para a gente e falou: por que vocês estão filmando aqui? Porque eu quero fazer um filme sobre a história do jeans em Toritama. Mas por que você está fazendo um filme sobre isso? Que é uma coisa que me interessa. E ele falou: mas quem é que não me disse se você
é um espião da China que veio aqui descobrir os segredos do giz da gente e levar para a China. E eu falei, olha para minha cara, você olha para o meu sotaque, você acha que eu sou um espião chinês? E aí eu falei, nossa, mas eles vivem em completa paranoia. E eu entendo essa paranoia, porque eles conseguiram construir uma produção barata, que é vendida no Brasil todo, na África, em partes da Europa, e eles têm medo de perder essa produção para algum mercado que consiga fazer o jeans mais barato que eles. É muito efêmero tudo. Num dia que a China construiu uma cidade, e nessa cidade eles vão poder fazer jeans por 50 centavos de dólar, do que $1 que é feito em Toritama, acabou Toritama. Acabou tudo. Porque o capitalismo não ama ninguém. O capitalismo não tem relação de afeto com ninguém. A única relação de afeto que o capitalismo tem é com o lucro e com a mais-valia. E é muito curioso, porque a mais-valia não está com eles, né? A mais-valia está naquelas pessoas que vão lá na feira, compram e vendem por 10 vezes mais. Ou outras empresas do sul do Brasil, do Sudeste, que compram o jeans dele, tiram a etiqueta e colocam a etiqueta deles, que é muito mais cara, que tem muito mais valor, mais valia, e vendem por muito mais caro. Não são eles que se apropriam da parte mais deliciosa do capitalismo, que é o lucro. Muito pelo contrário. Tem alguém aí que está ganhando muito, muito dinheiro em cima daquele esforço todo daquelas pessoas. Né? Então, assim, o que eu fiquei feliz é porque eles tiveram a confiança em mim de dizer tudo o que eles achavam. Sabe? Lógico que foi um processo meu e da minha assistente de direção, a Karina, de ir lá e conversar com eles, explicar para eles que a gente estava fazendo um filme que a gente queria fazer, refletir sobre a vida deles. Não um filme que queria vender o segredo deles para a China, ou um filme que queria dizer, vamos fechar Toritama. Toritama é completamente inócua essa situação. Não, a gente queria apresentar essa situação, né? Construir um afresco da cidade, onde todos aqueles personagens podiam dizer o que eles achavam. Eles tiveram uma confiança muito grande na gente, sabe? E o mais curioso não é isso. O mais curioso é que, bom, tinham fábricas de tamanho de porte grande, de porte médio, de porte pequeno, e as facções. Mas eu achei que as facções eram a síntese das contradições, porque eram pessoas que queriam ser autônomas, e elas, na verdade, estavam sustentando aquelas outras grandes fábricas, né, com aquela produção delas. E aí, quando eu tentei conversar com os grandes empresários, muitos deles só quiseram dar uma entrevista para mim. E eu falei, que bom, porque também eu não quero mais entrevistar eles, eu quero mais entrevistar essas pessoas. E foi muito curioso, porque eu conversando com as pessoas, falei, olha só, eu posso entrevistar? E elas falaram, olha, eu vou te dar entrevista, mas eu não vou parar de trabalhar. E eu falei, que maravilhoso, todo mundo nesse documentário vai ser entrevistado enquanto trabalha, porque o trabalho é a vida deles. E eu vou dizer para todo mundo que essa ideia foi minha, e não foi uma ideia que eles passaram para mim, porque o filme, de uma forma ou de outra, era poroso. A gente queria se contaminar por aquelas pessoas, se contaminar pela vida deles, e se contaminar pela situação que eles viviam. Então, assim, pouco a pouco, eles foram explicando para a gente como é que o filme tinha que ser feito. E é por isso que eu acho que esse filme não é um filme sobre os trabalhadores de Toritama. Eu acho que é um filme com os trabalhadores de Toritama e para os trabalhadores de Toritama. Eu fiquei muito feliz. O Toritama não tem lazer, né? Toritama, nos anos 80, tinha uma banda de música, uma escola de música, 2 bibliotecas, um teatro. Hoje em dia não tem mais teatro, não tem mais biblioteca, não tem banda de música, não tem mais nada. Mas sobrou um cinema lá, que foi feito por seu Aurélio, que é um pedreiro, que ama o cinema, passou 7 anos construindo esse cinema. E ninguém da cidade vai no cinema dele. Por quê? Porque ninguém da cidade tem tempo para ir para o cinema. E eu falei para o seu Aurélio, no dia que a gente acabar esse filme, a gente vem aqui para Toritama e vai exibir o filme no seu cinema. E aí chegou o dia, a gente fez um anúncio com carro de som, venham assistir o filme de Toritama no cinema do seu Aurélio. A maioria das pessoas não sabia que existia um cinema na cidade. Não existia um lugar para lazer
nas cidades, ninguém sabia, porque o lazer em Toritama é beber cachaça nos bares e that's it. Todos os jovens fazem isso. Então, assim, a gente ficou muito feliz, porque nesse dia da exibição tinha uma fila imensa na frente. E o cinema não coube todo mundo, ficaram pessoas em pé. A gente fez a primeira sessão, fez a segunda sessão, fez a terceira sessão. E durante toda a semana, o filme passou no cinema Seu Aurélio, com um público maior do que o público que o Batman teve no filme do Seu Aurélio. A gente ganhou para o Batman, no cinema lá do Seu Aurélio. Em Toritama, o nosso filme deu mais público do que o Batman. E eu fiquei tão feliz, porque, cara, foi a primeira vez que as pessoas de Toritama foram para o cinema, chegaram lá, viram um filme sobre Toritama. E onde Toritama é um personagem, sabe? É a realidade delas espelhadas no cinema. Isso é que é maravilhoso, quando o cinema consegue mostrar para as pessoas a vida delas. O cinema é espelho, né? Um país sem cinema é uma casa sem espelho, gente. E aí, pela primeira vez, essas pessoas puderam ver. E os personagens que estavam no filme estavam lá para ver o filme. E foi emocionante. O Léo chegou lá, ninguém conhecia ele sentou na cadeira, assistiu o filme. Quando acabou o filme, as pessoas estavam tirando foto, fazendo live com o Léo, fazendo selfie com o Léo, Léo dando entrevista. E eu falei, Léo, o que você achou do filme? Ele falou, agora eu estou eternizado. Eu disse, você está realmente eternizado, porque esse filme, desde o dia que a gente começou a lançar ele pouco a pouco vai construindo um sucesso. Quando foi exibido para os cinemas, foram vistos por X pessoas, quando entrou na Netflix foi 10 pessoas, o filme foi convidado para todos os festivais do mundo, e é um filme que trata de uma situação extremamente doméstica e de uma história familiar que eu vivi, e ele invadiu o mundo inteiro. Por que ele invadiu o mundo inteiro? Porque está falando muito da gente, o que a gente faz com o nosso tempo, o que a gente faz com as nossas vidas, qual o espaço do consumo nas nossas vidas, qual o espaço do trabalho nas nossas vidas. E desde que começou essa pandemia, todos os dias tem alguém me escrevendo para a gente conversar, fazer uma live da entrevista. E a Folha de São Paulo vai publicar hoje ou amanhã uma matéria com os personagens sobre a vida deles durante a pandemia. Então, o filme está construindo um volume muito grande, porque está falando exatamente desse processo de auto-escravização que a gente está fazendo, de autoexploração que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Que é a vertente mais cruel do neoliberalismo. Estou falando demais, agora é vocês. Que é isso, Marcelo. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta também, que tem a ver com... Opa, desculpa, Carol. Pode ir? Não. A minha questão é só para as inscrições, mas antes tem uma pergunta sua, né? Você falou. Diga. Não, eu queria só perguntar uma coisa, avisar outra e passar para as perguntas do chat. Mas, tá bom. Mas bem, deixa eu perguntar, porque foi uma das matérias mais recentes que eu li de Toritama foi da Folha, falando, o título, né, a manchete era justamente a experiência de Paulo Guedes no Agreste Pernambucano. A cidade que é a experiência de Paulo Guedes. E é que o atual presidente venceu os 2 turnos lá. Quer dizer, não venceu em Pernambuco, mas venceu em Toritama nos 2 turnos. E aí eu queria que você comentasse isso. Ele venceu em Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade ali perto. Em Toritama ele perdeu, graças a Deus. Ele perdeu no primeiro e no segundo, mas com pouca vantagem. Porque, agora, é muito louco, porque quando eu cheguei em Toritama, esse ser que está ainda no poder, ele estava com 17%. E aí eu cheguei para as pessoas e falei, e vocês vão votar em quem? Aí teve um cara que falou, eu vou votar nesse cara que está aí, porque ele vai dar arma para todo mundo. Ele vai dar arma para todo mundo. Olha que impressionante. Olha como chega essa informação. O pensamento deles é, eu vou dar arma para vocês, e todos vocês vão ser autônomos e livres para fazerem o que vocês quiserem. Olha, as duas falácias juntas. Arma não vai ajudar a vida de ninguém. A gente só vai ajudar se a gente tiver um país pacífico. Né? Violência vai gerar violência. E autoexploração vai gerar autoexploração cada vez maior. Que projeto neoliberal é esse do cara se o Estado não chega lá? E eu acho que uma coisa que é muito bacana dessa pandemia
é que todo mundo se deu conta da importância do Estado nas nossas vidas. O Estado precisa estar presente para nos dar saúde, nos dar educação, nos proteger de pandemias como essa e construir leis trabalhistas que sejam humanamente possíveis de viver nessa sociedade. Porque o que existe em Toritama é um mundo completamente anacrônico, é um capitalismo completamente anacrônico, um capitalismo que não existe regras, porque antigamente você tinha o trabalho na carteira assinada, de 9 às 5, as férias, o 13º. Se essas regras eram boas, vamos refletir, talvez não eram, mas eram regras. Agora é terra de ninguém. É o capitalismo sem terra de ninguém, estimulando você a consumir, estimulando você a ser autônomo, e essas duas grandes falácias vão tornar você escravo de você mesmo. E você vai perder sua vida. E daqui a 30 anos você não vai ter saúde, porque ficar com trabalhando naquela máquina de costura o tempo todo, você destrói sua coluna, vai entrar naquele pó, aquela fuligem no seu pulmão, e vai destruir o seu pulmão. O nível de estresse das pessoas lá é gigante. Os médicos têm que atender todo dia 4, 5 pacientes de estresse. As pessoas tomam remédios controlados aos montes. Então, que tipo de vida é essa? Que tipo de projeto desse cara, desse ministro da Economia, ele tem, se Toritama é o projeto dele? Imagina que coisa da gente. Então, de novo, vamos ser uma grande Toritama no futuro. Esse é o projeto que esse governo tem para a nação. Vou avisar só que a Mariana vai chamar o pessoal e coordenar as inscrições pelo chat, né? Né, Mariana? Isso, Flávia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Muito bom te escutar. A gente já tem aqui 2 pessoas inscritas. Aí eu vou chamando, né? E aí a gente vai seguindo o debate. Mas antes, só vou dar um aviso que a gente vai disponibilizar certificados, e aí no finalzinho a Milena vai colocar o link aqui no chat. Aí quem tiver interesse é só preencher com as informações que a gente vai enviar depois do certificado. Aí a primeira pessoa que se inscreveu foi a Amanda Medeiros. Amanda, pode ficar à vontade para falar, fazer comentários, enfim. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, obrigada por estarem fazendo isso. Nossa, fico muito feliz mesmo. É a segunda vez que eu vejo filme, no caso, para agora debater com vocês. E nas 2 vezes, eu só digo, me deu um nó e fico toda arrepiada. Eu acho que eu tenho 4 pontos, assim, que eu escrevi aqui, que eu acho que dá para eu trazer. Bem, como todos já falaram, né, o mundão chegou por lá, aquele trabalho informal, a indústria, a produção, e o pessoal de lá, o Léo, né, também fala, né, que tem vontade de ser rico, fazer seu próprio dinheiro, ser dono do próprio negócio, ser livre para trabalhar. Mas é que eu me questiono, né, que liberdade que é essa, em que, como ele mesmo diz, meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra, né? E assim, muitas vezes eu fico me parando para pensar, e eu entendo as pessoas se submeterem, infelizmente, a isso, né, esse neoliberalismo exacerbado, para sobreviver, não só para sobreviver, ou seja, ter comida, o que vestir, saúde, que o Estado muitas vezes não supre, mas eles fazem isso também, eles trabalham bastante nessa esperança de ficarem ricos e poderem viajar para a praia no carnaval. Eu vejo isso como sendo a utopia deles. É você se submeter a esses 365 dias antes do próximo carnaval, aí vem aquela cena no final do filme que está chovendo e tem um pessoal trabalhando na facção, né? Então é você submeter a esses 365 dias antes do próximo carnaval, aquele trabalho diariamente, aquele trabalho árduo de 14 horas diárias, para você olhar no horizonte e continuar caminhando com o seu sonho de realizar esse descanso, né, que tanto desejado, e que alguns conseguem e outros não, dependendo do dinheiro que eles conseguem, ou trabalhando ou vendendo suas coisas. Então eu vejo como um direito deles de sonharem.
E é outra coisa, sim, o filme traz muito aquela ansiedade, né? As 2 vezes que eu vi, eu fico meio agoniada. E né, aquele movimento das máquinas, que eles são frenéticos, né? Que deixa a gente bem ansioso. E eu fiquei me perguntando, gente, no dia a dia, a gente sempre trabalhando, né, no nosso serviço normal, a gente fica desse jeito, principalmente pessoas autônomas que não tem nada certo, né, não tem aquele salário fixo. E hoje, de quarentena, quando muitos estão impossibilitados de trabalhar como antes, o que talvez falaria assim, não, então deixa eu ficar mais calmo, já que eu não tenho como trabalhar no mesmo volume de antes. O que está acontecendo? As pessoas muitas vezes ficam mais ansiosas ainda. E sentem falta elas precisam daquela rotina frenética normal, entre aspas, viu, gente? De 14 horas diárias para se sentir normal, que elas já ficaram tão acostumadas com aquele jeito urbano de viver, né, paulistano, assim, que deixa a gente meio atordoado. Então é isso. E outro ponto que eu também acho muito importante, o que sustenta, né, o neoliberalismo, a gente vai ganhar muito, para consumir muito, né, é aquela coisa. E eu até escrevi nos comentários, mas eu acho bom ressaltar, que é a gente perguntar de onde, não só do que é feito minha roupa, né, que muitas pessoas se comovem, mas também quem fez a minha roupa, né, e que é uma das bases da revolução fashion hoje em dia. E é isso. O que a gente está fazendo das nossas vidas, né? Eu gostei muito do que você falou, Ernesto, né? Eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver, né? Para consumir. Então é isso, gente. Muito obrigada pela discussão, está sendo linda, eu estou toda arrepiada, e é isso. Um beijo. Obrigado, Amanda, pelos seus comentários. São mais comentários do que, na verdade, uma pergunta, né? O que assim, eu quero te contar algumas histórias. Eu acho que, primeiro, o Léo, para mim, assim, é muito curioso, porque eu entrevistei o Léo e o Léo começou a falar do silêncio, falar sobre a reflexão que ele tinha sobre o silêncio, e era muito lindo. Eu estava lendo um texto do Guattari, eu acho, sobre o silêncio. E eu falei, nossa, se o Léo tivesse a possibilidade de ter ido para a universidade, ter estudado, ele podia ser um filósofo para refletir sobre as questões de Toritama, mas o Léo não teve chance de ir para a escola, para a universidade, porque esse país não dá chance a todas as pessoas de ir para a escola, para a universidade. Então, o Léo tem aquelas reflexões que são, às vezes, contraditórias, um pouco anacrônicas, mas, para mim, o Léo representava exatamente o anacronismo que é Toritama. Toritama é um lugar completamente anacrônico, e as reflexões do Léo também são anacrônicas, mas anacrônicas também feitas com muito afeto, né? Eu lembro que, quando eu fui passar o filme lá em Toritama, uma estudante de comunicação chegou para mim e falou, olha, esse filme é muito importante. Eu vou levar para todas as minhas escolas, que eu dou aula, porque ela era professora, e nessas escolas eu vou poder, com esse filme, fazer as crianças refletirem sobre a situação de Toritama. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei na universidade, porque meus pais trabalharam como aquelas pessoas, de manhã, de tarde, de noite, para ter algum certo dinheiro para pagar a minha universidade. Então, eu vivo entre esses dois mundos. E eu acho que esses dois mundos estão presentes em todos os elementos do filme. Essas contradições estão em todos os elementos do filme e estão em todos os elementos da sociedade brasileira. Eu acho que Toritamas é um microcosmo do Brasil. Esse nosso país tão anacrônico, tão cheio de contradições, onde essa indústria, como a de Toritama, é construída com bases, sem nenhuma base, com bases tão pouco sólidas, né? Onde não se pensa no humano e mais na produção, onde não se pensa no futuro, só no imediato. E eu acho que o filme levanta todas essas questões, estão presentes, e a gente tem que pensar que mundo a gente quer daqui para frente, que Brasil a gente quer. E eu acho que Toritama ajuda muito a gente a pensar qual vai ser o futuro do nosso país, né? Sim. Alô? Perfeito. Sim. Isso mesmo. Muito obrigada. Agora a gente tem a Monize Serpa. Olá, boa tarde a todas e todos.
Gostaria de começar falando da minha alegria de poder estar debatendo esse filme, né? Porque tive a oportunidade de assisti-lo em Recife, e quando saí de Recife, fiquei com essa vontade, nas férias, né, desse ano, fiquei com uma vontade de usá-lo, né, nas minhas aulas, e antes da pandemia, né, a gente trabalhou esse filme, e eu estava naquela expectativa de ver como é que os alunos e alunas reagiriam, né, e essa como foi? Nossa, extremamente impactante, né, assim, a mesma sensação que eu tive desse sufocamento, né, do trabalho, da ocupação que o trabalho vai nos tomando, né, os alunos e alunas, né, a gente é da psicologia, né, essa disciplina trabalha as violências, né, então eu acho que tinha tudo a ver, pensar o trabalho, a lógica do trabalho, né, nessa perspectiva da violência. E te ouvindo, assim, quando tu falou da onipresença, foi um dos pontos que eu queria comentar, né, porque aquela supremacia do tecido, aqueles tecidos acumulados, né, e a cena que alguém comentou, né, dos tecidos na moto, assim, a gente fica pensando como é que cabia, e os tecidos vão caindo, isso vai se embolando, ele transborda de tecidos, e tudo bem, vai caindo, e não vai e deixa, né, e parece até que não tem ar para respirar, tudo é tecido, tudo é azul, né, então o filme traz essa fusão perversa, né, do trabalho no corpo, né, os gestos, acho que o filme trabalha muito bem a gestualidade das pessoas, e não há espaço para outra coisa, né, que não seja o trabalho, né, e aí tem uma cena que estava falando dessa relação casa-trabalho, tem a cena que a criança está brincando ali com o maquinário e a mãe fala, vá brincar em outro setor, e nós ficamos assim, nossa, ela está né, nomeando como setor, e a reflexão que eu faço, assim, a gente agora, trabalhando home office, né, essa palavra, parece, eu fiquei com a sensação de que eu estou um pouco assim, de que o trabalho agora invadiu a casa, né, então a gente trabalha em casa, e quais são as bordas disso, né, no nosso cotidiano, claro que ainda é um lugar de privilégio, porque tem trabalho, mas como pensar isso, e eu ouvindo, inclusive, de colegas, que as empresas dessas pessoas estão dizendo que não voltam mais, que estão achando interessante essa lógica, né, eu acho até não sei se é um descomprometimento ainda maior, né, com o trabalhador e a trabalhadora, porque daqui, quem é que sabe, vai saber o que eu estou sentindo, o que eu estou sofrendo, né, no trabalho ou não. O próprio corpo, trabalhando tanto tempo sentado em home office, já é um outro corpo, já não é o mesmo antes da pandemia, então eu fiquei com vontade de pensar com vocês, assim, o quanto essa fusão do trabalho-casa tem tomado muita materialidade, né, não só porque a gente seguia nas redes, mas porque agora a gente está tomado pelo virtualismo, né, no nosso corpo. Seria mais isso, tem muita coisa para comentar, mas tem mais pessoas para falar, né, mas e reforçar a minha alegria, né, desse espaço, de estar debatendo com vocês. Obrigado você pelas considerações que você fez. E sabe o que eu sinto? E eu conversando com meus amigos, eu sinto ainda muito mais. Eu sinto que eu ando mais cansado. Esse trabalho do home office me deixa mais cansado, porque parece que não tem limite. De novo, lembra quando a gente era o trabalhar de 9 às 5, de 8 às 6, sei lá, o intervalo do almoço? A gente não consegue mais fazer esses limites. É exatamente o que acontece com as pessoas de Toritama. O cara está trabalhando na máquina, tem aquela cena que ele afasta a máquina e começa a comer. Acabou a marmita dele, ele volta ao trabalho. E é isso que está um pouco acontecendo com essa ideia do home office. Para as empresas é ótimo, porque eles não têm que ter um lugar físico para você ir, eles não têm que pagar sua alimentação, seu transporte, você está em casa, mas eu acho que a gente perde de novo o controle das nossas vidas. E isso é muito importante, eu acho que isso é um grande tema contemporâneo. É assim, qual o tempo que o trabalho tem nas nossas vidas? Né? Ok, o trabalho tem 8 horas na minha vida, e depois eu vou discutir a minha subjetividade,
meus sonhos, eu vou ler, até para me alimentar, para trabalhar melhor, eu vou dormir, mas não dormir morto, de cansado, para acordar no outro dia e trabalhar de novo. Dormir de uma forma prazerosa. E o que eu sinto é que está todo mundo super estressado, porque está trabalhando o dobro. O dobro, você não para de trabalhar. Você fala, eu vou comer, daqui a pouco eu volto. Meus amigos falam que almoça às 4 da tarde, janta às 10 da noite. Sabe, esses horários estão todos destruídos. Essa rotina para o trabalhador, eu acho que é muito, muito, muito importante. Em casa, eu acho que a gente desconstrói essa rotina e termina trabalhando mais, se cansando muito, e a produtividade eu duvido que seja tão boa quanto se a gente tivesse um escritório para trabalhar, se a gente tivesse que sair de casa para ir para outro lugar, sabe? Isso é que eu senti. Eu senti que as pessoas em Toritama que trabalham em suas casas, que são nas facções, eles vivem muito mais estressados, trabalham muito mais do que aquelas outras pessoas que têm um empreguinho na loja, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Porque eles têm que ser empresários, e você vai ter que ser empresário do seu próprio tempo. Isso é que é complicado. Você dialogar com você mesmo e dizer, olha, eu vou começar hoje a trabalhar às 9, à 1, eu paro, eu vou caminhar durante 1 hora, e eu vou almoçar durante 1 hora, eu vou descansar 20 minutos. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque a gente vai acumulando tarefas, e vão mandando tarefas mais para a gente perde o controle das nossas vidas. Então, nada melhor do que assistir o documentário em plena pandemia, né? Que você fala, não, peraí, calma. Calma, a minha casa é o lugar que eu tenho que preservar. Né? E eu acho muito bonito porque a gente, de novo, como eu falei, se reconciliou com o ambiente doméstico. Mas a gente tem que entender exatamente onde termina um e acaba o outro. E esse é o nosso grande desafio na época da pandemia, né? Como vai voltar, né? Como vamos voltar a esta normalidade? Como vamos voltar a isso? Tem muita gente que fala, não quero mais voltar, quero ficar em casa. Vai ser mais explorado, hein? Te aviso logo. Não, e daí, só para complementar, me veio a cena, né, do personagem que é pego dormindo, né? Em meio àquele tecido, ele tá ali dormindo e ele fica surpreso, assim, alguém escreveu a culpa de ser pego dormindo, né, como se fosse um problema, e ele reage assim, nossa, eu trabalho tanto e no momento que eu tô dormindo eu fui pego, se justificando, né? Então parece que descansar não é possível. Exato, né? exato. E o ócio é criativo, né? Já disse o Domênico de Massa, que a gente precisa do ócio. O ócio é fundamental na vida. E a gente está desprezando completamente o ócio, né? É muito bom, gente. Agora é o Antônio Carlos Sandoval. Pode ficar à vontade, Antônio. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Eu não sou da psicologia, eu não pesquiso o trabalho, sou do cinema, na verdade. Eu sou formado em cinema. Então, eu queria perguntar, tudo isso que foi discutido aqui sobre o trabalho, como você acha que relaciona aos profissionais do cinema? Eu sei que seu primeiro curta é de 95, se não me engano. Então, a gente está num momento que não só a cultura e o cinema é demonizado, mas a gente está voltando ao tempo que a gente tem que trabalhar mais do que devia. Então, conforme vai passando o tempo, eu, quando criança, achava, quando eu for adulto, em 2020, eu vou trabalhar menos que meus pais trabalham. Mas está sendo o contrário, estou trabalhando mais. Mas eu queria saber como é isso no cinema para você, como você vê nos profissionais do cinema. Principalmente, não, para muita gente, o cinema é muito glamourizado, assim dizendo. Então, pegando os profissionais, e como você acha que o cinema tem mudado desde que você começou a trabalhar, essa questão de neoliberalismo e tudo isso? Olha, Antônio Carlos, é muito curioso que às vezes uns amigos meus falam, eu acho que você fez esse documentário, Marcelo, porque você trabalha demais e fez um documentário para refletir sobre isso. Porque o mundo do cinema é muito cruel, a competição é muito grande, você tem que trabalhar muito o tempo inteiro. Logicamente que é uma área extremamente prazerosa, eu tenho muito prazer, eu tenho uma alegria imensa em trabalhar com cinema. Né? E não é um trabalho nem um pouco repetitivo em termos de mecânica. Né? Então, eu fico muito feliz em trabalhar muito com o cinema. Agora, o cinema está cada dia uma área muito mais competitiva, muito mais difícil de você conseguir apoio estatal, porque o Estado abandonou as artes como um todo, e a cultura e o cinema. Fica cada vez mais difícil você tentar
emplacar um projeto, seja documentário de ficção, porque existem milhares de pessoas fazendo o mesmo, e existem só poucos consumidores, são os streams, a Netflix, a Amazon, os canais de TV, o cinema. E agora, com a pandemia, a gente sabe o que vai ser o futuro do cinema. Eu espero que vai ser um futuro bonito, porque as pessoas vão estar cansadas de assistir filmes em streams e vão querer ver um filme na tela grande, numa sala bonita, maravilhosa. Eu espero que, com o fim da pandemia, volte o prazer ao cinema, mas é uma área muito difícil, onde a gente tem que trabalhar muito, talvez tanto quanto as pessoas estão então, mas as condições são outras, porque não existe um trabalho repetitivo, não existe aquele caos urbano que a gente vive, aquele caos de poluição, e eu acho que tem um momento no filme, porque eu acho que o som é muito importante nesse filme. Alguém já falou aí da trilha sonora, que é uma trilha sonora que eu via na cidade, nas rádios que tocavam lá. Então eu trouxe todo esse ambiente sonoro para o filme, mas também tem um momento que eu me defronto com essa questão desse trabalho repetitivo. É um momento que a pessoa está trabalhando e eu tiro o som. Eu, enquanto realizador, enquanto alguém que está construindo um recorte de Toritama, decido tirar o som. Eu me apresento enquanto realizador. É o momento da fratura exposta do filme. Né? Eu tiro o som, não sei se você viu o filme, se lembra desse momento. Eu tiro o som e fica tudo em silêncio, porque eu não suportava mais aquele barulho ensurdecedor e aquele ritmo contínuo de trabalho. Eu me coloco enquanto também espectador do filme. E aí eu tiro o som e começo a refletir sobre o trabalho, sobre o tempo e sobre a minha infância. Eu acho que é ali o momento que o cineasta se encontra com o cineasta, Marcelo cineasta se encontra com Marcelo criança que frequentou Toritama e que se identifica com aquele personagem que está na frente dele. Eu acho que é um momento muito importante onde o cinema se encontra com o trabalho daquelas pessoas. Não, é o momento... Eu vi o filme, gostei bastante. E esse momento foi o que mais me marcou, porque conseguiu... Não que o documentário seja chato, longe disso, mas conseguiu mostrar quão maçante é aquele trabalho, essa repetição. E conseguiu mostrar perfeitamente. Tá bom. Obrigado. Alô? Oi. Oi. Flávia, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar dessa cena mesmo. Só reforçar que essa cena, para mim, é a cena que, inclusive, me impacta mais. É a cena que tira o som, você coloca a trilha e você começa a falar um pouco sobre o momento mesmo e pensar o tempo de vida como um tempo de trabalho, o tempo total, né, de vida se transformar nesse tempo de trabalho. Então, para mim, também é uma das mais impactantes. Obrigado. Bom, aí só pegando um gancho da Flávia, enquanto... tem gente para se inscrever? Desculpa, então não vou atrapalhar. Vai lá, Carol, pode falar. Não, só um questionamento mesmo, porque talvez a gente, existe realmente essa divisão de tempo fora do trabalho, tempo dentro do trabalho, dentro do modo de produção capitalista, né? Porque talvez a gente também está se comparando como algo muito diferente, né? O que a gente viu lá em Toritama. E, assim, tudo se estrutura a partir desse jeito de trabalhar, né? Então, inclusive a temporalidade, o território, então, assim... Será que realmente, né, esse jeito aí de dividir a vida, né, ele é livre também, enfim? Não, né? Não sei. Eu acho que tem uma mulher que ela fala no documentário, aqui em Toritama tudo é trabalho. Se você quer uma piscina, não tem, um restaurante, não tem, uma loja, não tem. Aqui tudo é trabalho. E ela fala isso de uma forma dura, mas eu acho que existe um orgulho nela, isso. Isso é que é o pior. Sim. Isso eu acho que é mais cruel, né? E eu acho que a gente podia falar isso da nossa vida atual, né? A nossa vida tudo é trabalho. É tudo sendo estruturado a partir disso, né? Exatamente. A partir disso, talvez eu fiz um filme também pensando na minha vida, que é estruturada exatamente em cima disso. Também é uma autorreflexão sobre o que é a minha vida, né? E é por isso que eu também evoco o passado. Porque no meu passado, eu não tinha essa sensação. Essa sensação que eu tenho agora. Que tudo é dominado pelo trabalho. E o que não é trabalho,
não tem um valor tão importante quanto o trabalho. Parece que é algo menor. O lazer é algo menor. A saúde mental é algo menor. O ócio é algo menor. Que loucura! Por que a gente chegou aí? A gente chegou aí porque foi uma estratégia muito bem criada pelo neoliberalismo. A gente não chegou aí por acaso, que é uma coisa que Toritama me ensinou. Toritama não existe por acaso. Não. Ali está presente toda uma filosofia neoliberal que foi implantada ali. Né? E a gente pensa que não. Não, eu estou trabalhando muito, mas foi por acaso que eu estou trabalhando muito, porque eu acumulei trabalhos. Nada, nem isso. A gente, pouco a pouco, está perdendo o livre-arbítrio. Pouco a pouco, a gente está perdendo o nosso poder de controlar a nossa própria vida. Tá certo. Vou deixar circular a palavra aí, não vou furar a fila mais. O Matheus Fernandes se inscreveu. Matheus, pode ficar à vontade. Bom, boa tarde. Boa tarde. A todas e a todos. Ernesto, muito obrigado pelas suas palavras. Colegas, muito obrigado também pelas palavras. É sempre muito importante nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, poder ter um espaço como esse de debate e reflexão. Estamos todos muito cansados, muito tristes. É incrível ver um grande número de mortes, como nós estamos vendo no nosso país, tão banalizado, assim como é banalizado o sofrimento mental das pessoas que trabalham nesse país e tantos outros sofrimentos. Não é à toa que chegamos a essa situação. Acho que Toritama também mostra um pouco disso para a gente. Eu não vou fazer considerações, gosto de estudar o trabalho já há alguns anos, e acho que tem muitas considerações sobre filmes que já foram feitas, e haveriam muitas outras. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar esse espaço, aproveitar a presença do Ernesto, que fez um documentário belíssimo, né? Então, além de agradecê-lo pelas palavras, mas também agradecê-lo pelo documentário, porque, como disse uma outra colega, é uma chance que a gente teve de mostrar para os nossos alunos, para trabalhar com eles, com colegas, e assim por diante. Mas, Ernesto, quando a gente vê o filme, a gente vê uma pessoa que que conhecia uma Toritama e que volta para uma outra Toritama tempos depois, uma trajetória comum para alguns de nós depois de uma certa idade, né? Principalmente quando a gente é criado em algum lugar e depois é obrigado a sair para estudar, para trabalhar, e depois retorna e vê as mudanças nas pessoas, as mudanças no território, as mudanças em tudo isso. E você, como um cineasta, né, como alguém que viveu essa situação e que, ao ter esse estranhamento, ao se deparar com esse estranhamento, produziu um filme que nos tocou a todos, por causa da centralidade, principalmente do trabalho no nosso mundo, mas também pela beleza dele, né, tão singela, que aparece no cotidiano da vida de cada uma dessas pessoas que estão lá. Mas a minha pergunta para você, Ernesto, é como esse filme mudou a sua vida, né? Porque fica essa curiosidade para a gente que vê o narrador ali se estranhando, né, com aquele lugar, que vê o narrador discutindo toda aquela situação, como é que isso o tocou, né? Como é que isso o transformou, né? Acho que o filme já é um pedaço dessa transformação, né? Mas acho que é importante, a gente discutir isso, porque a gente vê uma situação que é do trabalho, né? Mas que nos toca a todos, porque todos nós trabalhamos desse jeito. É claro que talvez não seja, alguns não para comprar uma bolsa, né, no final, mas para ajudar a transformar uma realidade, para ajudar a mudar. O trabalho ele tem dimensões e significados diferentes para cada um de nós. Mas me ficou essa pergunta, né? Como é que é para esse narrador, depois de um tempo olhando agora de fora, né, o momento do passado, do presente, aquele presente do filme, e agora esse olhar de fora, principalmente num tempo como esse da pandemia? Era essa a pergunta. Tá bom. Matheus, seu nome, né? Matheus? Isso. Matheus,
O Ernesto é o produtor do filme. Eu entrei pelo iPhone dele. E o meu nome é Marcelo. Só para Perdão, corrigir. Marcelo. Desculpe. Não, tá tudo certo, Matheus. Olha só, é muito curioso, porque eu fiz o filme, e tive que viajar muitos festivais do mundo, tudo, e veio a pandemia. Mas o filme já mexeu muito comigo, e mexeu ainda mais com a pandemia, depois da pandemia que a gente está vivendo agora. Eu acho que tem uma coisa que é o primeiro, o consumo. É entender o consumo. Gente, eu acho que eu vivi uma pessoa, eu acho que construí uma consciência de consumo maior, sabe? Eu acho que cada dia eu consumo menos e cada vez mais consciente. Eu acho que foi a primeira grande transformação que o filme me deu. Tem uma fala de um homem que cria bodes, que ele fala, aqui em Toritama as pessoas pensam que Deus é o dinheiro, e Deus não é o dinheiro. E eu acho que a gente foi construído nessa sociedade capitalista, a gente foi educado numa sociedade onde Deus parece que é o dinheiro. Eu acho que ter uma consciência maior do consumo foi o primeiro elemento. O segundo elemento, eu acho que, como eu já falei anteriormente, é o lugar do trabalho na minha vida. Né? De novo, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho, né, para viver. E o trabalho tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo orgânico, parte de mim. Ele não tem que me sufocar, ele não tem que me estressar completamente. Ele tem que ter sua parte na minha vida e eu tenho que dominar ele, não ele me dominar. Eu acho que foram dois elementos que foram fundamentais nesse filme. Eu acho que a compreensão melhor do trabalho na minha vida e a compreensão melhor do consumo na minha vida. Eu preciso de muito menos coisas do que eu pensei que eu precisava antes. E eu acho que essa pandemia fez todo mundo refletir muito mais sobre o consumo, né? Sobre o tempo, né? E o que é que a gente está fazendo com o tempo. E eu acho que não é à toa que esse filme está tendo uma repercussão tão grande agora em tempos de pandemia, e que todo dia as pessoas falam que assistiram e querem refletir, debater, discutir. Eu acho que esse filme veio a casa, parece que ele foi feito para um momento como esse da pandemia, que a gente teve tempo para refletir sobre o nosso tempo. É isso. Alô? Agora é a Isabela Lima. Isa, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa tarde. Eu quero agradecer muito pela oportunidade dessa conversa. Agradecer, né, para vocês que organizaram, estão aí conduzindo, e agradecer muito ao Marcelo. Eu não tinha visto o filme ainda, eu vi para agora, né, então vi nesse contexto de pandemia, e as contribuições aqui têm me feito pensar em vários pontos. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e que apareceu aqui na conversa em alguns momentos, e aí eu resolvi fazer uma pergunta, né? Lá no início da conversa, o Marcelo comentou sobre o fato das crianças, né, estarem ali brincando junto no mesmo espaço, e a Monize relembrou dessa fala, né, do vai brincar no outro setor. E aí eu queria, né, não sei se foi algo que você pensou, Marcelo, mas talvez queria ouvir um pouco assim, sobre a infância, né, naquele lugar. Assim, o que tem de possibilidade, já que é um lugar, né, onde só tem trabalho, que não tem lazer, que a criança está ali do lado junto, numa casa que ao mesmo tempo é a empresa. E aí eu fiquei pensando assim, nessa infância, né, o que tem de possibilidade ali, né, para sonhar, para criar, né, para brincar. É isso. Olha, obrigada. Obrigado você pela pergunta. É muito cruel. A infância lá então é muito cruel. As crianças brincam nas casas, que as casas são as facções, são as fábricas de fundo de quintal, e à medida que elas vão crescendo, elas já vão se incorporando ao trabalho, fazendo poucos trabalhos para ganhar algum dinheiro, e com 12, 13 anos a evasão escolar é imensa. Os adolescentes querem trabalhar logo para ganhar dinheiro, para consumirem. A roda viva de novo, trabalhar para poder consumir, para ter seu dinheiro. Assim, o nível de lazer da cidade é baixíssimo. Você encontra alguns jovens que são skatistas, que brincam de skate, mas é o máximo que você encontra de lazer entre a juventude. O outro lazer que é forte é sair para beber, né, para afogar as mágoas na bebida. Mas, basicamente, as crianças lá
ficam esperando amadurecerem para começar a trabalhar. É uma realidade muito cruel, e você vê crianças muito jovens já trabalhando. O trabalho infantil é uma realidade, existe uma fiscalização muito grande, mas dentro de casa, né, com a família, é impossível fiscalizar, as crianças trabalham, o filme mostra um pouco isso, né? É muito cruel, porque é muito difícil uma outra adolescente que consegue ir para a universidade, que tem universidades perto de Caruaru, que consegue quebrar essa lógica que é crescer para trabalhar na indústria, porque a indústria precisa da sua mão de obra, o desemprego é muito pequeno, né? Isso é um fato, mas, por outro lado, os adolescentes estão todos trabalhando e as crianças vivem ali no meio daquele monte de tecidos, tentando reinventar a infância, que é quase impossível que ela exista. Leni Sato. Pode ficar à vontade, Leni. Oi, desculpa, não estava conseguindo abrir o microfone. Bom, boa tarde. Queria agradecer, né, a tua presença, Marcelo, e essa iniciativa, né, da Flávia, Carol, Juliano, muito bacana. Esse filme, o Juliano tinha me falado que vocês estavam discutindo a possibilidade de trazer a discussão desse filme, né, para essa atividade, e achei ótimo mesmo. Foi um filme que um daqueles filmes que marca bastante a gente, né? E eu queria fazer aqui duas perguntas, e uma terceira em função do tanto que você associou essa situação que você viu em Toritama com essa questão do pós-pandemia, do trabalho na pós-pandemia, né? Na pandemia, na verdade. Bom, então a primeira pergunta, acho que já foi falado por uma outra pessoa que eu esqueci o nome, que é a questão da estética, assim, do filme ter uma estética que é sufocante, né? Exceto quando você nos mostra o carnaval, não é? E aí você tem o mar, as pessoas ali, né, livres do trabalho, etc. Mas, assim, de modo geral, o filme tem uma estética que é sufocante. E aí eu queria te perguntar, Marcelo, se você buscou intencionalmente essa estética ou se ela, na verdade, se impôs, né, em função das situações e cenas reais que existiam ali nos lugares que você filmou, né? Essa é uma pergunta. E a outra, você disse, nas suas palavras iniciais, que para você fazer o filme, você ficou cerca de 1 ano e meio, como fazendo uma pesquisa, né, indo para Toritama, voltando, indo, voltando. E achei interessante que você falou que a tua intenção era aprender a subjetividade das pessoas, né? Não era nem focalizar o que é hoje Toritama, depois de num momento que não é mais rural e etc. E aí a minha pergunta é o seguinte: você fez, na verdade, né, uma pesquisa para você poder construir o filme, né? E o que você considera, então, que é relevante nesse processo de pesquisa e de convivência com as pessoas, você, como cineasta, estar atento para conseguir aprender essa subjetividade? E a outra pergunta é, depois de tanto você se referir a esse trabalho na pandemia, o que é que você imagina que seria o espaço do trabalho na pós-pandemia? É isso, então. Obrigada. Tá, vamos lá. Primeiro, sim, o desejo era transmitir para o espectador o mesmo sentimento sufocante que eu sentia quando eu chegava em Toritama. Aquele barulho ensurdecedor, aquelas máquinas o tempo todo trabalhando 24 horas por dia. Então, o desejo era transmitir para o espectador o mesmo sentimento que eu estava sentindo.
que era um sentimento muito triste, para um ano e meio muito triste. Toda vez que eu voltava para Toritama, eu sentia algo muito, muito triste na minha alma. E era exatamente isso, foi o sentimento de sufocamento que o trabalho promove na vida daquelas pessoas. E eu queria transmitir aquilo para as pessoas. E por isso que eu fiz um trabalho sonoro todo para você sentir o que você sentiu. E tanto que o momento que eu tiro o som, a gente sente parece que é aquele alívio. Então, tudo foi construído. A estética sonora do som, a estética sonora do filme, foi toda pensada para dar esse sentimento de sufocamento que o trabalho traz na vida das pessoas. E aí, nesse 1 ano e meio que você falou, que eu fiz essa pesquisa, e que a gente trabalhou lá em Toritama, eu acho que foi muito importante, primeiro, construir uma confiança dos entrevistadores conosco, de sentar, conversar, explicar qual é o projeto do filme, qual é a ideia do filme, e eles exporem as ideias deles do jeito que eles queriam. Eu acho que foi um processo de construção de confiança que eu tive que fazer nesse 1 ano e meio de pesquisa. E, além disso, que eu aprendi é que eu acho que o diretor tem que ser aquele que tem 2 bons ouvidos, né? Tem que se calar e escutar o que as pessoas têm para dizer. E que, se calando, escutando tudo que elas têm para dizer, eu consegui depoimentos tão profundos, tão verdadeiros e tão divertidos também, né? Porque eu acho que é um barato que a gente nem falou do filme, essa verve do humor que o nordestino tem, que só essa verve de humor faz eles suportarem essa vida tão cruel que eles têm. E eu queria que essa verve do humor tivesse presente. Eu conheço muitas pessoas que assistem o filme e falam, nossa, eu ri em vários momentos. Eu falo, que maravilha, que bom, porque só o humor faz a gente suportar aquela situação tão cruel. Né? Agora, o espaço do trabalho da pandemia, essa é uma questão que a gente vai ter que refletir muito. Né? E o que eu espero é que as pessoas não voltem para essa normalidade possível daqui a 6 meses, 1 ano, do mesmo jeito que elas estavam. Isso aqui eu acho que vai ser uma tristeza muito grande. Eu acho que a gente tem que pensar muito no nosso tempo, a gente tem que pensar muito no nosso trabalho, a gente tem que pensar muito nas 24 horas que a gente tem na nossa vida. A gente não pode entrar de novo naquela roda da vida que não para, que a gente tem 50, 70 compromissos todo dia e que a gente não presta detalhe às mínimas coisas da vida. Eu falo com tantas pessoas que têm experiências. Hoje eu cozinhei, fiz uma comida e foi maravilhosa. Hoje eu limpei minha casa. Hoje eu li um livro. Hoje eu fiquei 1 hora deitado na cama. São prazeres que a gente abandonou. Né? Então, eu acho que a pós-pandemia, eu acho que vai fazer com que a gente pense muito mais na nossa existência, e eu espero que a gente saia dessa muito melhor do que a gente estava, pensando mais na gente, mais na humanidade, sendo mais solidário, né? Sendo mais compreensivo, e não entrando nesse ritmo do capitalismo, que fez a gente entrar nessa vida que parece uma vida que não tem fim, que não tem tempo de espera, que não tem espaço para o lazer, que não tem espaço para o ócio. Então, eu acho que essa nossa pandemia possa nos ajudar a viver melhor e de uma forma mais humana. Uhum. Tá bem. Eu tento ser positivo. Que bom, que bom. Só uma observação em relação, quando eu falei da estética, até eu assisti o filme já faz um certo tempo, então não tenho assim, muito presente a trilha sonora, né, o uso essa coisa, mas era muito mais visual, assim, o que essa coisa sufocante era bastante o visual, é o que eu me recordo, né, aquele monte de azul, um monte de coisa, os lugares muito feios, né, as pessoas tendo que ficar um pouco amontoadas ali, era mais isso que eu me lembrava e que me deu essa impressão. Mas esse foi o desejo, esse era o nosso desejo. As pessoas estavam no meio daquele amontoado de giz, usando a sua palavra. Existia um amontoado de giz na vida delas. E parece que é uma coisa de Sísifo, né? Aquele trabalho que não tem fim. Né? Sim. Sim. Então, era essa a ideia. Tá ótimo. Obrigada. Juliano, pode ficar à vontade. Vamos lá. Oi, eu de volta, Marcelo. Hoje.
eu queria te fazer uma pergunta que casa um pouco com isso que a Leni acabou de falar, né? E você já tocou nisso, nesse teu processo de aproximação, de imersão mesmo, né? 1 ano e meio de contato e tentando se familiarizar, ganhar confiança para que as pessoas pudessem falar, enfim. Eu até comentei com Flávia ontem, né, que várias pessoas me dão uma certa impressão de algum comprometimento mesmo em termos de saúde mental, assim, por uma realidade de esgotamento, sabe, um cansaço, um sono que parece que nunca é um sono de se refazer, é um sono apenas, né, para retornar ao trabalho. E você falou aí, tá, paranoia, você já falou loucura também na tua explanação, né? O desespero acho que aquelas cenas vão me dando uma agonia, até para falar, o desespero pelo carnaval, né, pela folga, é algo muito, assim, não tem razão aquilo, né, a gente não consegue ver muito, você vender tudo que tem, que conquistou. Eu queria saber se em algum momento, até como bastidor mesmo, né, como nesse contato que você teve ali, e que não foi para o filme, né, acho que muita coisa não vai para a cena, se algum deles comentou um pouco sobre isso contigo, né, ou se você observou alguma coisa nesse sentido também, Marcelo. É essa a questão. Não, tem totalmente problemas de saúde severos na cidade. Assim. Eu conversei com alguns médicos da cidade, eu não quis entrar nesse assunto, porque eu acho que ia desvirtuar muito o tema do documentário, mas assim, tem situações de estresse profunda que as pessoas vivem. Alguns dos entrevistados me contaram que tem problemas de coração, problemas com insônia, que tem que tomar remédio para dormir. Outras pessoas me narraram problemas com aquela fuligem do jeans e até daquela química que eles usam. Um dos personagens, logo depois da filmagem, foi para o hospital, teve que ser hospitalizado porque estava com problema de fígado por causa de intoxicação daquela química que eles usam. Os problemas são severos, de saúde mental quanto de física. E é muito curioso, porque falando de saúde mental, o que a gente sente nessa pandemia também é uma situação de saúde mental que muitas pessoas estão vivendo. Problemas de insônia, problema de estresse, né? E me lembrou muito dos moradores de Toritama. Eu acho que o Brasil está vivendo, eu acho que depois dessa pandemia do Covid, vai vir outra pandemia, que é uma pandemia da saúde mental. Muitas pessoas que eu conheço estão tendo problemas de síndrome de pânico, de ansiedade, tendo que procurar psiquiatras e tudo, por causa de todos o que está acontecendo, mas também por essa questão desse trabalho doméstico, que atrapalha a nossa vida, que mimetiza com a nossa vida diária, né? Então, assim, eu acho que esse problema da saúde mental é um problema que a gente vai enfrentar pós-pandemia e que os moradores de Toritama enfrentam muito. Os médicos dizem que tem problemas lá gravíssimos e esses problemas cada dia aumentam mais e está atingindo também os jovens, pessoas Sim. muito jovens. Você fez agora essa associação com a pandemia e me vê, né, porque de certa maneira, mesmo antes da pandemia, eles estão isolados no trabalho, né, a vida é só aquilo, né, então, a vida não é há, só aquilo. Não há outra dimensão da vida, né. Exatamente. Ok, Marcelo. Muito obrigado por você. Obrigado. Acho que está acabando, né, Flávia? Tá, na verdade era o meu aviso, Marcela, que a gente está indo para os finalmente, a gente encerrou as inscrições de pergunta, e só tem mais uma pergunta, que é o Heitor, para a gente finalizar e terminar a nossa conversa, tá bem? Tá bom. Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, Heitor. Beleza. Você é do Atlético Mineiro. Isso. Eu queria só comentar um pouco, fazer um comentário e uma pergunta. Fala. É o seguinte, quando você trouxe essa questão da importância do ócio, me lembrou um professor que eu tive na época da escola, que ele falava, eu tenho até que pesquisar sobre isso para não estar passando a informação errada, mas qualquer coisa a responsabilidade é desse meu professor aí, que ele falava que a palavra negócio vem de negação do ócio, né? E achei interessante, isso me fez lembrar isso da escola, que eu achei muito interessante quando ele falou isso, e para parar para pensar nisso, né? Quanto essa evolução do trabalho e desse modelo neoliberalista vem trazendo isso, quase que a gente fica criando um sentimento ruim da gente no momento de ócio, né? Tipo, quase que um sentimento, assim,
de aversão ao ócio mesmo, né? Esse momento de espera, ou então de contemplação, fica quase como sendo ruim mesmo, né? E aí a pergunta que eu queria fazer não tem tanto a ver com isso, era a questão de como os ciclos são trabalhados no documentário, né? Que, primeiro, os ciclos do trabalho mesmo, que são trabalhos muito repetitivos, né? Quando mostra aquela mulher que ela fala que ela faz, acho que a borda da calça várias vezes ao longo do dia, e provavelmente é o trabalho que ela vai fazer por anos, aquilo. E quando você vai expandindo também a questão dos ciclos durante o ano, por exemplo, assim, que é sempre os mesmos ciclos, né? A pessoa trabalha o ano inteiro, chega no carnaval, e é muito interessante, assim, fica quase que poético a questão da chuva como sendo o encerramento desse ciclo, assim, né? E eu queria perguntar exatamente essa questão da chuva, como que essa chuva coube bem nessa questão de trabalhar esses ciclos, e quase uma forma poética e melancólica, assim, o retorno a essa realidade de ciclos e voltas, né? Perguntar essa questão da chuva, como que, se você já sabia disso, dessa questão da chuva vir sempre depois do carnaval, você descobriu já durante o documentário, se isso motivou um pouco nessa questão de, tem alguma relação com essa questão dos ciclos e tal? Essa é a pergunta. Não, o filme é construído em cima desse ciclo, ou seja, o trabalho, depois eu vou um pouco para o mundo rural, mostrando que no mundo rural o modus operandi, o tempo é trabalhado de outra forma, né? E eu volto para a questão das feiras, da concorrência, da necessidade de competir, de produzir, de consumir. E aí, depois disso tudo, vem o carnaval. Né? É muito curioso, porque você está falando de ciclo, e quando eu era criança, a chuva tinha uma importância fundamental no Agreste, porque a chuva era aqueles dias que era o momento de plantar o milho e o feijão, e as pessoas viviam da plantação de milho, de feijão e da produção de bodes, né, da criação de bodes, desculpa. Então, esse ciclo era regido por esse elemento da natureza que era a chuva, que vinha exatamente naquele período do ano. Né? Então, existia algo extremamente orgânico entre o homem e a natureza. Né? Agora, com essa chegada da produção industrial, né, a chuva chega, mas não tem nenhuma importância para esses trabalhadores industriais. Eles não têm nenhum afeto, nenhuma relação dessa temporalidade cíclica com a chuva, porque eles estão lá trabalhando, e só eu me dei conta daquela chuva que vem depois do carnaval. Para eles, não. Para eles, acabou o carnaval, quer dizer mais um ano de trabalho. Então, é o ser humano que se desvincula completamente dessa relação com a natureza, dessa relação com o ciclo da vida, com essa relação da estação seca e a estação da chuva. Não importa mais nada. Importa que eles têm que ficar naqueles cubículos trabalhando. E aí, de novo, quando a pergunta do Juliano, e aí vem o estresse, vem todos esses problemas mentais que eles têm, porque eles estão desvinculados da natureza. E é exatamente isso que a gente sente na nossa pandemia, né? A gente ficou distante desse mundo da natureza, né? A gente está vivendo numa sociedade industrial, e eu acho que, de novo, foi um momento para a gente parar e pensar tudo isso sobre os ciclos da vida, e que não é à toa que a última imagem do filme é aquela chuva de giz e o mundo girando, a roda viva do mundo, porque tudo no filme é construído em ciclos, e por que não refletir sobre o ciclo da vida nesse filme? Muito legal, Marcelo. Tiveram algumas perguntas aqui no bate-papo. Manda para mim depois. Tá bom. Perguntando se onde pode encontrar os seus outros filmes, se está disponível em alguma plataforma. Olha só, eu tenho um site que é Marcelo Gomes Filmes, filmes em inglês sem o E. Na Netflix tem outro filme que eu fiz que chama Cinema Aspirina de Urubus, que está na Netflix. Tá? O Canal Brasil está disponibilizando um filme que eu fiz que se chama Joaquim, que é sobre o nosso Tiradentes, que eu filmei em Minas Gerais, por sinal, né? Em Diamantina. Está no Canal Brasil, mas eles estão disponibilizando o ano inteiro. E você pode também encontrar no YouTube todos os meus filmes. Tá, joia. Obrigada. Flávia, Carol, Juliana. Eu acredito que é isso, né? Que a gente está se encaminhando realmente. Chegamos ao final, acho que chegamos ao final com
inclusive com essa fala do Marcelo, né, do ciclo se encerrando. E eu só quero agradecer muito a sua disponibilidade e a sua atenção. Muito obrigado a gente. vocês, Muito obrigadinho. E obrigada pelos filmes. Obrigado, Marcelo. E fico muito feliz de saber que o filme está sendo objeto de discussão e reflexão de vocês que são os acadêmicos do trabalho. Eu só sou alguém que se debruçou um tempo sobre a minha querida Toritama. Mas obrigado a vocês. Obrigada, Marcelo. Um abraço. Marcelo, obrigado, Carol. Obrigada. Eu queria dizer, sim, que eu estou com muita esperança de logo voltar para os cinemas. Você falou, viva o cinema. Fiquei pensando aqui no cinema, né? Isso. E é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo, né? Eu vi aqui a Leni, que fez pergunta, a Vanessa também está aqui. E eu vi que o pessoal circulou bem a palavra. Eu acho que a gente conseguiu conversar aí no Brasil. Tinha gente de muitas regiões. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a vocês. E sou fã de Madame Satã. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Muito obrigada. Até a próxima. Boa tarde. Tchau. Tchau, parabéns. Ei, Aline. Tchau. Olá. Oi, Aline. Tudo bom, Aline? Joia, saudades. Saudades. Tchau. Olha a Isa. Tchau, gente. Tchau. Lá casa ali também. Oi, Isa. Mas nunca a gente tinha se visto. Legal. Muito bom. É isso, né? Tchau, gente. Beijo para vocês. Tchau, gente.